Enquanto as transições entre as idades do cobre, bronze e ferro em algumas regiões do mundo eram claras de se ver, outras regiões eram tão grandes que era lógico dividi-las em diferentes períodos e idades para realmente representar a transição da tecnologia e do desenvolvimento humano. Um desses períodos é o tema do vídeo de hoje, o período Védico da Índia, estimado para durar entre 1500 a 500 a 100, um segmento do período de transição entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, no enorme subcontinente sul-asiático. Este foi um momento muito importante para o avanço e a civilização humana, vendo a queda da civilização do Vale do Indo e a subsequente ascensão de tribos nativas em primeiros reinos e comunidades avançadas. No vídeo de hoje, exploraremos vários aspectos do período védico em detalhes, examinando quem viveu na Índia durante esse tempo, além de como viviam, sua cultura e religião, bem como o uso de ferramentas e tecnologia. Junte-se a nós enquanto voltamos ao Antigo Mundo do período védico na Índia. O período védico, que durou aproximadamente de 1500 a 500 a 100, foi um período na história da Índia que atuou como um interlúdio durante a transição desses antigos povos entre as idades do bronze e do ferro. O período é nomeado pelas Vedas, um enorme conjunto de textos religiosos escritos pelos antigos povos da época em sânscrito védico. Estes são os escritos mais antigos em relação ao hinduísmo conhecidos hoje e contêm um tesouro de informações não apenas sobre religião, mas também sobre como era a vida nos primeiros dias de civilização para o povo da Índia. Como tal, eles são uma das fontes primárias mais confiáveis para historiadores e arqueólogos estudarem ao aprender sobre este período de tempo e as pessoas que viveram através dele. Falaremos mais sobre os Vedas mais tarde, ao discutirmos a religião e cultura do período védico. O período védico é formado a partir das cinzas da civilização do Vale do Indo, uma das primeiras civilizações avançadas do mundo que construiu feitos arquitetônicos como Mohenjo-Daro, um sítio arqueológico que mostra evidências em grande detalhe de planejamento urbano, irrigação e estrutura política. A queda da civilização do Vale do Indo, pensada para ser resultado de mudanças climáticas, deslocou um grande número de pessoas, algumas das quais podem eventualmente ter se estabelecido ao norte do Vale do Indo, juntamente com um grande número de povos indo-europeus da Ásia Ocidental e da Europa Oriental. No entanto, a origem específica das pessoas dessa época é debatida. É aqui, ao sul do Himalaia e ao norte do Vale do Rio Indo, que ocorreu o período védico. De acordo com os Vedas, esses primeiros povos védicos seguiram as antigas religiões proto-indo-europeias e indo-iranianas, formando eventualmente uma fusão única de culturas que levaria ao surgimento do hinduísmo. Contudo, logo essas pessoas entraram em conflito. Os primeiros conflitos não denotam quem eram os agressores, pois eles foram apenas descritos como dasas, que significa inimigo em sânscrito antigo. O Rig Veda, o livro dos Vedas que aborda isso, os descreveu como pagãos para a religião védica, e eles são basicamente descritos como bárbaros. Mais tarde, conseguimos ver facções distintas guerreando umas contra as outras, detalhadas nos Vedas, como a Batalha dos 10 Reis, onde os Bharatas, uma tribo védica, lutaram e venceram contra uma confederação de 10 agressores unidos. Conflitos territoriais, provavelmente, foram a causa dessas primeiras batalhas, com as pessoas lutando para se estabelecer na região. A partir de aproximadamente 1000 a 100, entramos na segunda metade do período védico. Nesse momento, muitas tribos védicas já haviam estabelecido seus territórios e se fixado firmemente em sociedades agrícolas. À medida que produziam culturas e mercadorias, o comércio se tornou prevalente
com o uso de cavalos para transportar seus produtos, e as primeiras economias começaram a prosperar no Vale do Norte da Índia. Os próprios cavalos acabariam se tornando uma mercadoria valiosa, pois os animais que eram criados para fins militares ou religiosos não podiam ser originários das terras védicas. O comércio resultou, posteriormente, na descoberta de novas regiões e terras, o que significava encontrar novos povos e comunidades. Algumas dessas comunidades, através do comércio, passariam seus segredos tecnológicos e conhecimentos para as tribos védicas, que, por sua vez, conseguiram progredir. Através do comércio, as tribos védicas conseguiram adquirir machados de ferro que podiam ser usados para limpar as florestas que ocupavam as planícies de inundação do rio Ganges, bem como arados e equipamentos agrícolas que podiam aproveitar ao máximo essas novas terras férteis. A expansão do território, mais uma vez, viu muito conflito e união política entre as tribos, algumas das quais se uniram para formar alianças e reinos maiores. Foi esse comportamento que viu a formação do primeiro estado oficial ou civilização do período védico, o Reino Kuru. O Reino Kuru nasceu da união de várias tribos védicas grandes e poderosas, governadas pelo rei Pariksit e seu filho Janamejaya, que o sucederia. O Reino Kuru era uma sociedade religiosa, governada por hinos, escrituras e cerimônias envolvendo comida, bebida, fogo e sacrifício. Tais sacrifícios normalmente incluíam cavalos, como visto no ritual Ashvamedha. Aqui, guerreiros védicos passavam um ano seguindo um cavalo de livre circulação que era selecionado pelos líderes religiosos. Se o cavalo vagasse para um território vizinho, essas pessoas seriam obrigadas a prestar homenagem ao rei Kuru ou se preparar para lutar contra ele. O reino de Kuru eventualmente enfrentaria a derrota nas mãos da tribo Salva por volta de 900 Ansem. Isso resultaria na eventual ascensão de mais reinos védicos, incluindo o Panchala do Ganges e o Vidya do Nepal e do leste da Índia. Esses reinos, entre outros, impulsionariam a urbanização no Vale do Rio Indo e, ocasionalmente, se enfrentariam em conflitos sangrentos pela supremacia sobre os reinos védicos. O fim do período védico na Índia é normalmente marcado pela introdução do sânscrito clássico na região, que coincidiu com a invasão da região por Dário o Grande, da Pérsia. Outras regiões começaram a rejeitar a regra e o ritual védico, introduzindo, eventualmente, o jainismo e o budismo na região em favor desses antigos costumes. Com oposição política, militar e religiosa, a cultura védica não pôde ser sustentada e acabaria por desaparecer completamente. Como mencionado anteriormente, a religião védica era ditada pelos escritos Vedas, que foram compilados por Vyasa e passados oralmente antes do advento da escrita. Os Vedas foram implicados nas sociedades védicas para ensinar os povos do Vale do Indus Norte sobre práticas sacrificiais, como adorar os deuses e como meditar. Também nota que enquanto o corpo é temporário e eventualmente morrerá, as almas de todos os seres são eternas e serão reencarnadas em outra forma física, renovando o ciclo da vida para sempre. As práticas religiosas védicas, bem como os sacrifícios mencionados, incluíam cantos rituais e oferendas de objetos em um fogo sagrado para alcançar os deuses. Orações típicas do período védico envolvem pedir aos deuses por chuva para regar suas plantações, gado saudável para criar e comer, e pedidos por uma vida longa e saudável. Os principais deuses desta religião incluíam Indra, associado ao céu, chuvas e guerra, e Agni, associado ao fogo. Outras divindades dentro da religião védica incluíam Surya do sol, Vaya do vento, Prative da terra e Ushas do amanhecer.
Algumas dessas divindades permanecem presentes no hinduísmo atualmente. A arte, mesmo para fins religiosos, não era uma parte particularmente importante da cultura védica. Enquanto a civilização do Vale do Indo era conhecida por ter criado a semelhança de seus deuses e deusas na arte, as tribos e reinos védicos favoreciam o culto de elementos e forças naturais por meio de sacrifícios, em vez de representações, e como tal, suas divindades não podiam ser facilmente retratadas na arte. Cerâmicas pintadas de forma fugaz, que parecem mostrar padrões abstratos simples, foram descobertas ao longo do período védico, mas figuras antropomórficas ou pinturas estão assustadoramente ausentes. Em termos de estrutura social, as primeiras tribos e reinos védicos geralmente viviam em um mundo onde os sistemas de classes estavam ausentes, introduzindo lentamente as classes sociais à medida que avançavam para o período védico posterior. Chefes tribais estavam presentes no início do período, que governavam e supervisionavam as comunidades, mas eventualmente reis passariam a governar os reinos védicos. Os reis e suas famílias geralmente estavam no topo da sociedade, juntamente com seus rajanya ou nobreza. Abaixo deles estavam os vis, ou pessoas comuns, cidadãos comuns que viviam nos territórios dos reinos, que poderiam ter vivido como agricultores, metalúrgicos ou construtores. Abaixo dos vis estavam os dasyu, inimigos capturados de tribos ou reinos vizinhos que viviam como servos da sociedade védica. Os dasyu eram tipicamente de nacionalidades e etnias diferentes daquelas que viviam nos reinos védicos. Com o passar do tempo, os cidadãos abaixo do rei e seus associados imediatos entrariam na hierarquia Varna, que os dividia em 4 castas diferentes. No topo, mais abaixo do rei, estavam os brahmanas, sacerdotes que viviam e realizavam rituais nos templos hindus. Abaixo dos brahmanas estavam os kshatriyas, que eram normalmente militares e líderes referidos na época como guerreiros. Em seguida, estavam os vaishyas, que normalmente prestavam serviços essenciais para a sociedade védica, desde a agricultura e a criação de animais até o comércio e a obtenção de recursos para os assentamentos. Abaixo deles, mas ainda acima dos dasyu, estavam os shudras, cidadãos que apoiavam ou trabalhavam sob os vaishyas. As tribos que viviam no Vale do Indus Norte ao longo do período védico podem ser divididas ainda mais em várias culturas arqueológicas, que ajudam os historiadores e cientistas a identificar quais culturas ou tribos fizeram certos artefatos. Uma delas, e uma das primeiras a ser descoberta por humanos modernos, foi a cultura da cerâmica de Corocre, pertencente às tribos que uma vez viveram no que é agora o distrito de Badayun e Bignor de Uttar Pradesh. Como o nome sugere, o ocre era usado para decorar potes e recipientes distintamente feitos por essas pessoas, que aplicavam a coloração junto com bandas pretas de tinta. O desenvolvimento desses potes era rudimentar e inferior comparado a culturas posteriores. Acredita-se que manchava de vermelho as mãos dos artesãos após o término do pote. Outras culturas na área védica mais ampla produziram cerâmica mais intrincada, como a cultura da cerâmica cinza pintada e a cultura da cerâmica preta e vermelha. Foram desenvolvidos tigelas, recipientes para beber, panelas e mais, variando em forma. Esses recipientes eram tipicamente decorados com tinta preta, padronizando pontos, barras, espirais e símbolos religiosos no corpo da cerâmica. Mais ao sul estava a cultura funerária de Gondara, identificada por suas práticas funerárias únicas. As primeiras culturas funerárias de Gondara enterravam seus mortos usando covas revestidas com pedra, mas depois progrediram para cobrir sepulturas com enormes cortes de pedra que marcariam a localização de uma pessoa falecida. Algumas das pessoas enterradas nessas sepulturas agora exumadas
estavam todas posicionadas de modo que seus corpos estavam voltados para o sudoeste ou nordeste, com as mãos descansando juntas. A maioria dos esqueletos dentro das sepulturas foi enterrada com cerâmica, que pode ter tido grande significado ao longo da vida de uma pessoa, e as mulheres costumavam ser enterradas com joias. Há evidências que sugerem que algumas dessas culturas também praticavam cremação e morte, reduzindo os corpos de seus mortos a cinzas e talvez espalhando-as em um local sagrado. No mundo moderno, muitas vezes é difícil para nós obter informações sobre algumas das culturas mais antigas de nossa espécie. Isso, geralmente, pode ser atribuído ao fato de que muitas dessas culturas viveram em um mundo antes do advento da escrita, onde estilos de vida de caçadores-coletores eram predominantes. No entanto, ao descobrir artefatos como os Vedas, conseguimos ter um vislumbre inestimável de como a escrita era utilizada nas primeiras civilizações. Com isso, podemos obter uma visão sobre várias coisas: sua cultura, sua religião, as guerras que travaram, quem eram seus líderes e como suas sociedades funcionavam no dia a dia. Há também muito que não sabemos sobre o período védico, mas os Vedas e os artefatos e túmulos que foram descobertos junto a ele podem nos dar um bom ponto de partida para determinar como deve ter sido viver sob um rei védico ou trabalhar nos campos ao lado de um chefe tribal. Com sorte, num futuro não muito distante, os arqueólogos poderão descobrir mais sobre as culturas védicas e como elas viviam no antigo vale do Indus Norte.